Oi, gente! Oxa, eu estava muito ansiosa para gravar este vídeo, porque vai ser o último vídeo da série dos princípios de interpretação da Bíblia. Foi com esta série que eu comecei este canal, com a proposta de estarmos estudando as Escrituras, e eu quis então passar regras para que vocês também pudessem estar aprendendo, né, como estudar a Bíblia, como compreender, como interpretar, como separar uma coisa da outra, né? E aí juntos a gente vai estudando depois outras coisas. Então, eu estou feliz porque eu acho que esse é o 19º vídeo e realmente ele é baseado num livro, então ele foi bastante vídeos mesmo. E eu quero te parabenizar se você conseguiu seguir todos os vídeos, se você ouviu, se você prestou atenção. Parabéns! Você é uma pessoa realmente que ama as Escrituras, que tem interesse, quer aprender, quer estudar. Parabéns! Deus abençoe você ricamente no propósito de estar seguindo em frente. Se você não conseguiu acompanhar, não tem problema, os vídeos estão aí e eles vão estar sempre à disposição para você ir lá, ouvir com calma, no tempo que você tiver, né? No momento ali que você quiser refletir, aprender. Então, fica em paz, tá? Eu estou feliz porque, graças a Deus, nós estamos cumprindo e concluindo esse propósito. Hoje eu vou passar o último princípio, o último vídeo. Se Deus quiser, vamos estar encerrando este assunto e eu vou começar. Eu estou ansiosa, muito ansiosa para começar a gravar sobre escatologia, um assunto que eu amo, um assunto que me empolga, que enche meu coração, e estou muito ansiosa, mas não vou falar muito agora não, senão eu gasto muito tempo aqui falando disso. Bom, o último princípio que eu vou passar para vocês, princípios teológicos de interpretação. Então, o que é teologia? Teologia é o estudo de Deus. Deus, logia, estudo. É o estudo de Deus e de sua relação com o mundo. Então, nós vamos analisar rapidamente algumas regrinhas teológicas, princípios teológicos para estudarmos as Escrituras. Os princípios teológicos são amplas regras que tratam da formulação da doutrina. Exemplo, como podemos dizer que uma doutrina é realmente bíblica? Então, os princípios teológicos vão procurar responder isso. Nós, muitas vezes, por muito tempo, e ainda existem pessoas que têm um conceito errado sobre doutrinas, né? Infelizmente, existem igrejas que tratam doutrinas como usos e costumes. Por exemplo, acha que doutrina é você se vestir de tal forma, ou deixar o cabelo, não cortar o cabelo. Isto não é doutrina bíblica. Não existe nenhum estudo teológico a respeito de vestimentas na Bíblia, nem de cortes de cabelo. Então, isso não é doutrina bíblica. Tá? Então, doutrina é um estudo de um assunto específico que estão nas Escrituras, mas não é simplesmente uma palavra, um conceito, um versículo, mas geralmente uma doutrina, ela está amplamente descrita em toda a Bíblia, geralmente no Antigo e no Novo Testamento. Então, vamos ver. Então, a teologia procura conclusões sobre vários tópicos. Por exemplo, com que Deus se assemelha, qual a natureza do homem, qual a doutrina da salvação, ela é válida mesmo, né?
salvação pela graça, por exemplo. Então, ok. A fonte desses estudos, de seja qual pergunta que nós fizermos a respeito de doutrinas, vai ser sempre a Bíblia. A fonte vai ser sempre a Bíblia, né? Então, regra 1. Compreender gramaticalmente antes de compreendê-la teologicamente. É lógico, a gramática é o que vai estar falando verdadeiramente o texto. E para isso você vai ter um vídeo lá que nós já falamos regras de interpretações gramaticais. Então não vou entrar nisso. Mas o primeiro princípio dos princípios teológicos vai ser você compreender gramaticalmente o texto antes de você extrair dele uma mensagem espiritual. Ok? Então você precisa entender o que diz a passagem antes de poder entender o que ela quer dizer. Então isso está lá nos princípios gramaticais de interpretação. Regra 2. Uma doutrina não pode ser considerada bíblica a não ser que resuma e inclua tudo o que a Escritura diz sobre ela. Então você não pode criar uma doutrina baseado apenas numa passagem bíblica ou numa referência. Você tem que olhar para aquilo que você quer dizer que é uma doutrina e você tem que procurar tudo que está falando sobre aquele assunto em toda a Bíblia. Aí então você pode dizer que aquilo diz respeito a uma doutrina bíblica. É errado chegar a uma conclusão a respeito de uma doutrina bíblica sem antes ouvir todos os argumentos sobre ela na Bíblia, ok? Com licença, gente. Então, por exemplo, ser justificado pela fé ou pela lei, que é um assunto, né? A justificação pela fé é uma doutrina bíblica. Então, o que eu vou saber sobre isso? O que a justificação vai me ensinar? Eu vou ser justificado pela fé ou pela lei, né? Então, por exemplo, nós temos lá em Romanos 3:28, Gálatas 5:18, pode nos levar a concluir que a graça de Deus me livra de qualquer obrigação de não pecar, né? Então, não é porque, por exemplo, eu sou justificada pela fé que então eu posso sair pecando. A graça de Deus me justifica. Jesus já me perdoou todos os pecados, então eu posso perdoar. Aí tem um texto, né, que Paulo fala lá, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele mesmo fala assim, então quer dizer que eu vou sair pecando para que a graça de Deus seja maior? De jeito nenhum, ele fala. De jeito nenhum. O fato de nós sermos justificados pela graça não significa que nós podemos sair pecando, né? E aí existe até uma corrente teológica, não vou nem entrar, só vou mencionar, que diz que uma vez salvo, sempre salvo, e que você então, no fim você vai chegar lá no céu porque você está salvo. Então isso dá uma margem para você pensar, eu posso fazer o que eu quiser na vida porque Deus já me escolheu, eu vou chegar lá salvo. Então Paulo, ele lá em Romanos, no capítulo todo, ele vai explicar a doutrina da justificação pela fé em Cristo Jesus, não é? Então, eu não posso dizer que eu não tenho liberdade para pecar, né? Paulo responde, então, sobre isso, né? Está lá em Romanos 6, no versículo 1 ao 4, ele diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Andemos nós em novidade de vida. Eu estou bem resumindo aqui para correr, mas vocês podem ler, né? Romanos 3, 4, 5, 6... Romanos ali, os primeiros capítulos, aliás, todo Romanos, né, você vai entender essa questão da justificação pela fé, ok? Então, nós temos que estudar exaustivamente sobre um assunto, ler muito,
procurar entender. Se eu não entendo, procurar comentários bíblicos. Um comentário bíblico vai me explicar talvez uma passagem que está difícil para eu compreender. Procura, leia, pega no rodapé da sua Bíblia, compre uma Bíblia de estudo se você não tem, e aí você vai começar a compreender melhor os textos, os temas difíceis. São difíceis, sim, não são fáceis, porque vem muitas perguntas, né? Então, para que nós possamos compreender. Por exemplo, outro exemplo, né? Primeiro, paralelos de palavra. Por exemplo, o livro aqui me sugere o assunto sobre Balaão, né? Aquele profeta que foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Então, está lá em Números, do capítulo 22 ao 24. Então, mas o que mais que a Bíblia fala sobre Balaão? Fala no Novo Testamento, inclusive, né? Tem lá no Antigo Testamento toda a passagem, tudo que aconteceu, e lá no Novo Testamento ele foi mencionado. Então, lá em 2 Pedro 2,15 ele é mencionado, em Judas, no versículo 11, ele é mencionado, e em Apocalipse, João também citou Balaão como exemplo, está no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 14. Então, isso é um paralelo de palavras. Você vai pela palavra Balaão e você vai encontrar outras passagens que falam sobre ele. Como que eu vou encontrar essas passagens? Eu tenho que, necessariamente, se você não tem experiência, você tem que ter uma concordância bíblica. Geralmente, nas Bíblias de estudo, no final, na maioria delas, tem uma concordância bíblica. Ou você pode comprar uma concordância bíblica simples, da mais simples, não precisa ser da toda, né, completa, que te dê os principais versículos e palavras. Então, uma concordância vai te ajudar a encontrar. Por exemplo, você pega a palavra Balaão e ali a concordância vai te dar todas as referências que estão com a palavra Balaão. E assim sucessivamente outros assuntos que você queira achar na Bíblia. Então você acha fácil os versículos que você quer. E também tem a internet, né? Que hoje em dia você clica no Google a palavra e ela te dá lá. Graças a Deus temos essas facilidades hoje, né? Bom, então paralelo de palavras, paralelo de ideias. Então, difere do estudo de palavras, onde vai se recorrer à ideia, que é mais abrangente. Então, por exemplo, sobre o assunto autoridade, né? Então, como perguntaram para Jesus lá os fariseus, com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu autoridade? Então, é um assunto específico, não é só uma palavra, mas é um assunto. O assunto é autoridade. Então, você vai procurar na Bíblia todos os vários textos que está tratando sobre este assunto de autoridade. Por exemplo, em Gênesis 3. O que está falando em Gênesis 3? Quando a serpente enganou a Eva e quis enganá-la, tirando de Deus a autoridade de Deus. Aquilo que Deus havia dito, ele quis enganar e mentir. Né? Então já começa aí esse princípio sendo quebrado de autoridade. Por exemplo, lá com Moisés no deserto, quando teve aquela rebelião do Corá, do Datã e do Abirão, que se rebelaram contra a autoridade de Moisés, e teve uma passagem fantástica onde, por causa da rebelião deles, da quebra dos princípios da autoridade, Deus então os castiga e abre a terra, e todos eles, as famílias deles e todos que os seguiram foram engolidos vivos. Deus abriu a terra e todos foram engolidos vivos por causa da rebelião deles. Então é um assunto sobre autoridade. Está lá em Números, no capítulo 16, se você quiser ler esta passagem, tá bom? Então, paralelo de palavras, paralelo de ideias. 3, paralelo de doutrinas. Então, quando se estuda os tópicos sobre as grandes doutrinas da Bíblia,
o que são as doutrinas então? Vou dar algumas doutrinas para vocês, né? Atributos de Deus é uma doutrina, tudo que fala sobre Deus. Então, doutrina de Deus é uma doutrina. Então, a Bíblia toda fala sobre Deus, então a Bíblia toda vai estar falando sobre a doutrina de Deus. A natureza do homem, a redenção, tudo isso é doutrina, né? A justificação, que é o assunto que a gente estava falando agora antes, a santificação é uma doutrina, né? Por exemplo, a escatologia é uma doutrina que vai tratar do assunto sobre as últimas coisas. Então, doutrina é um estudo sistemático de um assunto. Isso é doutrina na Bíblia. Então, doutrina da salvação, doutrina do homem, doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo, doutrina das últimas coisas e assim por diante, né? Então, este é um estudo. Ou seja, você poderá obter o raciocínio dedutivo, ou seja, o que é raciocínio dedutivo? Quando você chega a uma dedução, uma conclusão. Se estudar, se aprofundar e descobrir pelo estudo indutivo o que tal assunto diz. Então, o assunto, antes de você deduzir, que é o dedutivo, o raciocínio dedutivo, antes de você chegar a uma conclusão, você tem que ir no estudo indutivo, ou seja, que te induz a um caminho de estudos, de pesquisas, de se chegar a uma conclusão, tá? Então, você tem que primeiro passar pelo estudo indutivo para você chegar a uma conclusão. Então, o que é importante exige trabalho duro, né? E o trabalho é estudar, tá bom? Não tenha preguiça de estudar a Bíblia. Eu vou te desafiar, se aprofunde, gaste um tempo, vale a pena, porque quanto mais nós conhecemos as Escrituras, mais nós confiamos em Deus, mais nós temos a certeza de quem Ele é, mais nós temos a certeza do que Deus tem preparado para nós, mais firmeza nós temos na palavra, mais nós sabemos como orar, porque orar pela palavra, orar a palavra é diferente de orar pelas nossas emoções, simplesmente, ou pelas nossas necessidades. Mas orar pela palavra é você colocar aquilo que Deus diz, e Deus, Ele cumpre a sua palavra, Ele vela pela sua palavra para cumprir, né? E quando nós oramos pela palavra, Deus vai agir segundo a sua vontade. E às vezes a vontade de Deus é melhor do que a nossa, né? Tá bom? Então, regra 3 agora. Quando duas doutrinas na Bíblia parecem contraditórias, veja bem, aceite ambas como escriturísticas, crendo confiantemente que elas se explicarão dentro de uma unidade mais elevada. O que é aceitar como ela sendo escriturística? Aceitar que ela é relativo à escritura, que as duas estão ali nas escrituras e são verdadeiras. Então, quando parecer, porque não existe contradição na Bíblia, mas quando parecer, porque tem coisas que nós não encontramos uma explicação plausível, nós vamos ver aqui os exemplos. É difícil nós termos como explicar certos assuntos na Bíblia. Então, por exemplo, a Trindade. Então, veja bem, o que é a Trindade? Não são três deuses, mas sim um só Deus. Veja bem, um só Deus, mas contudo, cada um dos três é uma pessoa da Trindade, cada um tem a sua função. Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Eles são um Deus, mas cada um tem a sua missão, né?
e ela é plena e completamente, todos os três são plenos e completamente Deus. Um não é mais Deus do que o outro, um não é melhor que o outro, um não é mais que o outro. Todos têm a mesma natureza. Entendeu? Eles não são apenas um terço de Deus, então não é três deuses, entende? Então é difícil explicar a Trindade. Eu lembro que uma vez, uma família, uma mãe e eu acho que me lembro, duas meninas, inclusive duas adolescentes, bateram na minha porta e elas eram testemunhas de Jeová. E vocês sabem como eles são, e ali elas quiseram falar a respeito e eu dei importância. E aí eu então comecei a questionar a respeito do Espírito Santo, porque eu não conheço bem a doutrina deles não, nem vou discutir isso aqui, mas existe alguma coisa assim dessa separação aí, né, da Trindade. E quando eu falei, houve ali uma confusão, e aí eu lembro que a menininha, a adolescente perguntou, mãe, e quis saber. E eu tentei ali explicar a questão da Trindade, né? E na hora ali, a única explicação que me veio na cabeça, muito simples, mas eu estava diante de duas adolescentes e uma mãe que não sabia explicar. E eu falei assim, olha, a Trindade é como um ovo da galinha, né? Um ovo, ele tem casca, clara e gema, mas é um ovo, né? Então, ali naquele momento, eu meio que dei uma forçada, mas acho que deu pra... Não sei, espero que elas tenham entendido, né? Então, esse é um assunto difícil e, assim como eu falei dos testemunhos de Jeová, existem outros segmentos que vão dividir aí, né? Jesus não crê no Espírito Santo, ou crê no Espírito Santo e Deus e não crê que Jesus é Deus. Então tem uma confusão aí, né? Então nós temos que crer que todas estão na Bíblia, na palavra de Deus, mesmo que seja incompreensível para a gente. Mesmo a questão da eternidade é incompreensível para a gente, mesmo a questão da existência de Deus, como Deus sempre existiu, é difícil, não temos como explicar. Bom, outro exemplo, a dupla natureza de Cristo. Quando Jesus, a Bíblia fala que ele foi totalmente Deus, ele foi totalmente homem, né? Então ele não é meio Deus e meio homem, e nem é duas pessoas. Ele foi totalmente Deus e ele também foi totalmente homem. Quando ele se fez carne, ele se fez homem, ele também era Deus, mas ele não usou os seus atributos de Deus, porque ali ele tinha que agir humanamente em toda a sua essência. Ele não usou, ele usou os seus atributos de Deus apenas em favor do próximo. Quando ele curou, fez milagres, ali Deus, ele usou os seus atributos divinos, mas para com ele mesmo, seu próprio corpo, ele não usou nenhuma. Tanto é que toda dor ele sentiu, ele chorou, ele sofreu, ele comeu e ele morreu, né? Então é muito profundo isso, mas é também um assunto difícil. 3, outro exemplo, a soberana eleição de Deus e a responsabilidade do homem. Nós sabemos que existem, inclusive, segmentos, como eu sempre falo aqui, segmentos teológicos, igrejas, denominações, né? Não precisa nem falar nome, nada, cada um sabe de si. Uns que creem que, como eu já disse no começo, uma vez salvo, sempre salvo, e outros que creem, como eu vou me colocar aqui, tá? Eu creio que nós temos que lutar, a salvação nós já temos, ela é eterna, ninguém tira de nós. Porém, eu tenho que agir em salvação, não pecar e ser fiel. Como diz em Apocalipse, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E várias outras referências que dão suporte para essa palavra. Mas existem também doutrinas teológicas que
limitaram ali nessa questão. Bom, não vou tratar aqui sobre isso, apenas estou dando um exemplo, né? É uma regra quando as doutrinas parecem contraditórias. Nós não vamos ficar discutindo. Quem quer crer de um jeito, creia. Quem quer crer do outro jeito, creia. Você crê de um jeito, busque toda na palavra aquilo que dá apoio para aquilo que você crê. Não vamos ficar discutindo, não. Então, lá em 2 Pedro 3,9, vamos ver aqui, Efésios 1,4 diz assim: nos escolheu antes da fundação do mundo, que é o texto que as pessoas se baseiam na predestinação, né? Já sou escolhida, pronto, acabou, sou escolhida e já estou salva, já até o final lá, estou escolhida. Mas só que aí tem 2 Pedro 3,9 que diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, aqui o texto também está sendo claro, dizendo que a gente pode sim se perder, né? Romanos 10,13 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Então, não há maneira pela qual as nossas mentes possam conciliar essas duas verdades difíceis e aparentemente antagônicas. São difíceis, pois têm a ver com o destino eterno do homem, ok? Bom, não tente resolver o conflito, nas partes das escrituras, não parte das escrituras na tentativa de forçar acordo entre as duas doutrinas, né? Então não tente forçar esse acordo, creia aquilo que você crê, fique firme, busque na palavra a resposta para aquilo que você crê. E deixa que cada um, né, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que crê, é o que diz a palavra. Quando interpretar a Bíblia, não permita que a lógica humana te faça dizer nem mais nem menos do que o fato diz. Não vai pela sua lógica. Pesquisa um pouquinho mais, tá bom? Regra 4. Um ensinamento implícito é considerado bíblico quando passagens correlatas o apoiam. Então, vamos dar um exemplo aqui. A comunidade religiosa judaica, ela tinha vários segmentos também religiosos. Então, tinha os herodianos, os essênios, os zelotes, os saduceus e os fariseus. Os dois últimos, os saduceus e os fariseus, eles criam na lei de Moisés, tal, só que os saduceus, eles não criam na ressurreição. E aí tem aquela passagem que eles tentam colocar Jesus numa situação difícil, né? Que eles querem meio que ironizar, colocar Jesus ali. Então eles falam assim, eles chegam para Jesus, né? Interrogam, tá lá em Mateus 12, no versículo 18 ao 27. Eles chegam e interrogam Jesus. Aí eles falam assim, na ressurreição, né? Porque eles nem criam na ressurreição, mas aí eles vão querer humilhar Jesus ali, né? Deixar Jesus constrangido. Então eles falam assim, na ressurreição, né? Porque eles tinham o hábito assim, quando uma família, um filho era casado e ele morria, a viúva, e ele não deixava herdeiro, pela lei, o outro filho tinha que ficar com a mulher do viúvo para suscitar herdeiro para ele. Era a lei, era assim que eles faziam. Então, e assim sucessivamente, aí eles vão falando, né? Eles vão falando, esse tal morrer, e a mulher não teve filho, aí o outro vem e casa com ela, né? E aí eles falam de 7 maridos, tá? A mulher teve 7 maridos, porque morrer nenhum, ela não teve filho com nenhum. E aí eles falam assim, no versículo 26, né, do capítulo 12 de Marcos, quanto à ressurreição dos mortos, não tem deslido. Aí eles falam, desculpa, gente, estou falando a resposta de Jesus aqui. Eles falam assim, de qual deles ela vai ser esposa? Porque teve 7. Né? Então eles querem meio que ironizar ali Jesus. Aí ele fala assim, quanto à ressurreição dos mortos, não tem deslido no livro de Moisés, como Deus lhe falou? Eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, isso ele está respondendo, tá? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos, laborais em grande erro. Então, aqui nós estamos falando da regra das passagens correlatas, tá?
Então, ele fala assim, Deus não é Deus de mortos, sim de vivos. Então, o que se conclui? Deus é Deus de vivos, Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Conclusão, Abraão, Isaac e Jacó estão entre os que vivem. Ou seja, Jesus deixou claro que a doutrina da ressurreição está implícita no Antigo Testamento, tá? Então, são minúcias que a gente tem que prestar atenção e a gente só vai perceber esse tipo de coisa exatamente quando a gente vai estudar mais profundo as Escrituras. No geral, a gente lê os textos, passa batido, ouve as mensagens, passa batido, não se vai pensar em pontos doutrinários, em teologia, não se vai. Mas eu estou aqui falando para quem gosta de compreender um pouquinho mais a fundo, de estudar. Ok? Encerramos esta série sobre princípios de interpretação da Bíblia. Glória a Deus, passei até um pouquinho do tempo que eu tinha pensado. Eu quero que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Se você está tentando estudar, continua tentando. Eu sei que é difícil, não é fácil. Muitas coisas chegam em primeiro antes da gente querer estudar as Escrituras. Mas eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe sua vida. Continue com a gente, porque agora nós vamos entrar em outros assuntos. E se Deus quiser, nós vamos estar aqui falando sobre outros assuntos.